Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Educação Física. Hoje nós vamos continuar as aulas anteriores e hoje é a nossa videoaula número 3. E essa videoaula é para o 6º e 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Maurício e eu sou o professor de Educação Física da Rede Municipal na Escola Luísa Paraçu Borges. E hoje nós vamos falar sobre dois temas muito importantes na aula de Educação Física, que é a habilidade física e a cultura corporal de movimento. Vamos comigo saber o que é isso? Vamos antes recordar um pouquinho sobre a aula passada, né? Na última aula, nós conversamos um pouquinho sobre o que eram as capacidades físicas e quais eram as suas características. Vocês lembram disso? Para quem não lembra, o ser humano ele possui 7 capacidades físicas. Nós temos elas aqui, ó. Força muscular, que é a força que usamos para fazer o movimento. A resistência muscular, que é a capacidade do nosso corpo aguentar um determinado movimento por um determinado tempo. A potência muscular, que é a capacidade de você realizar um movimento com uma certa força, com uma certa frequência. O equilíbrio, a flexibilidade, a resistência cardiorrespiratória, quando nós aguentamos um movimento por um determinado tempo sem nós cansarmos. E nós temos a velocidade. Então hoje nós vamos falar sobre habilidades físicas e a cultura corporal de movimento. O que seria então essa habilidade física? Então a habilidade física, para vocês entenderem, são todos os movimentos aprendidos e incorporados no nosso repertório motor. Então o que seriam movimentos aprendidos e incorporados? São todos aqueles movimentos que nós aprendemos durante a nossa vida. Então nós aprendemos quando nós nascemos, o primeiro movimento que a criança faz, que o bebezinho faz, é o movimento de fechar os olhos e fechar as mãos. Esse movimento, a gente já nasce com essa característica. A partir que os anos vão passando, nós vamos aprendendo novos movimentos. Nós vamos aprendendo a segurar, nós vamos aprendendo a falar, nós vamos aprendendo a sentar, a andar. E todos esses movimentos que forem aprendidos durante a nossa vida vão fazendo parte do nosso repertório motor. Então, o nosso repertório é tudo aquilo que nós aprendemos de movimento durante a nossa vida. E todos esses movimentos que nós aprendemos, nós chamamos eles de habilidades físicas. Para fazer os nossos movimentos, para fazer as habilidades físicas, nós vamos utilizar aquelas capacidades que nós aprendemos nas aulas passadas. Lembra? Força, flexibilidade, agilidade e etc. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Na verdade, são 3 perguntas. Primeiro, qual habilidade física você tem mais dificuldade? Ah, professor, eu tenho dificuldade em correr. Ah, eu tenho dificuldade em saltar. Eu tenho dificuldade em agachar. Todas essas habilidades físicas, elas podem ser melhoradas. Como que a gente melhora uma habilidade física? Fazendo um treinamento. Então, quando nós repetimos essa habilidade física, nós ficamos melhor nessa habilidade. Então, quanto nós mais fazemos, melhor nós vamos ficando nessas habilidades físicas. Então, repetição. Então, para que eu escreva melhor, eu tenho que escrever. Quanto mais eu escrevo, melhor eu vou ficando nessa habilidade. Se eu quiser correr melhor, eu não vou ficar melhor correndo se eu ficar sentado. Eu preciso começar a correr. Então, quanto mais eu corro, melhor eu vou ficando nessa habilidade física. Segunda pergunta que eu faço para vocês agora. Qual habilidade você tem mais facilidade? Então, todo mundo tem aquelas habilidades que tem mais dificuldade e aquelas habilidades que tem mais facilidade. Tem pessoas que é melhor para correr, mas ela não tem uma flexibilidade muito boa. Então, o que eu faço para melhorar essa habilidade física que eu não tenho tanta capacidade assim? Eu vou treinar. Qual a habilidade que você não sabe executar? Se você não sabe fazer, é porque você ainda não treinou. Então, a gente é capaz de executar qualquer habilidade física desde que nós começamos a fazer. Então, eu não consigo aprender a cozinhar, por exemplo, se eu não começar a cozinhar. Eu não consigo correr se eu não começar a correr. Então, para que eu saiba fazer determinada habilidade, eu preciso começar a fazer. Nos próximos slides agora, nós vamos observar algumas habilidades que estão inseridas na nossa realidade. Então, algumas dessas habilidades nós fazemos já no nosso dia a dia. Quando nós levantamos da cama, quando nós vamos ao banheiro, quando nós caminhamos até a escola, nós usamos todas essas habilidades físicas. Nós fazemos essas habilidades físicas. Então, o primeiro exemplo aqui é a habilidade física do andar.
Então todo mundo aprendeu a andar em determinada idade e faz isso até hoje. E quanto mais a gente andou, melhor a gente ficou no andar. O andar é a primeira habilidade física que nós aprendemos para começar a correr. Então nós precisamos primeiro aprender a andar para depois começar a correr, que é logo uma sequência, que é o andar mais complexo, o andar mais difícil. O nadar, né, que é uma capacidade, uma habilidade física, talvez que ela não é comum a todo mundo, nem todo mundo sabe fazer, mas é uma habilidade física que se nós treinarmos, nós conseguimos fazer. Então aqui nós podemos ver aqui, o atleta ele está dando uma braçada e ele está dando pernadas, né? Esse movimento de juntar os dois, esse movimento juntando as duas coisas é muito complexo. Só que se nós começarmos a fazer, a gente consegue aprender bem fácil. O pular, então aqui tem uma moça pulando corda, né? Quando a gente pula sem a corda é mais fácil. Para a gente tornar esse movimento um pouquinho mais complexo, a gente coloca a corda. Então agora ela tem que sincronizar o pulo e ainda girar os braços para que a corda passe embaixo dela. Então é uma habilidade física, né? Das mais complexas um pouquinho. Nós temos o rastejar, então aqui ó, nós vemos aqui o soldado rastejando por baixo dos arames farpados. Então aqui ele tem que rastejar baixinho para que ele não encoste lá em cima. Também é um movimento complexo. O bebezinho aprende, né? Só que para chegar nessa fase, nesse nível, foi necessário muito treino, muita prática. O pedalar, né? Então nem todo mundo sabe andar de bicicleta, mas todo mundo que começar a treinar a andar de bicicleta aprende a andar. Então o pedalar é uma das habilidades físicas que são aprendidas quando nós aprendemos a andar de bicicleta. O arremessar, então o arremessar é jogar alguma coisa longe, né? Então aqui nós temos um atleta do lançamento de peso e ele está jogando o peso com distância. Então jogar alguma coisa em determinado lugar, jogar ela para longe. Chutar, né? Nem todo mundo acha, nem todo mundo pensa que chutar é fácil, né? Mas se vocês pararem para analisar, olha a posição que a jogadora está fazendo para chutar a bola. Então ela está virando o corpo, está utilizando os braços, não é simplesmente só as pernas. Então chutar é um movimento complexo e é um movimento que ele é treinável. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando. O correr, como eu falei para vocês um pouquinho antes, então o correr é a continuidade mais complexa do andar. Então quando a gente anda, né, quando nós andamos mais rápido, nós estamos fazendo o correr, que é uma habilidade física também um pouquinho mais complexa que o andar, mais difícil que andar. Repertório motor. Então nós falamos o que são as habilidades físicas. Então o que é o repertório motor? Repertório são todos os movimentos aprendidos na nossa vida. Então o que é um repertório motor? Então são todos os movimentos que eu aprendi durante a minha vida. Existem pessoas que têm um repertório motor um pouquinho maior. Por que será que essas pessoas têm um repertório maior? Porque elas praticaram mais. Então aquela pessoa que sabe tocar violão, aquela pessoa que sabe chutar uma bola de futebol, aquela pessoa que arremessa uma bola de basquete, ele fez todos esses movimentos repetidamente, várias e várias vezes para aprender. Quando ele aprende determinado movimento, isso faz parte do seu repertório motor. A gente esquece algum movimento? Esquecer a gente não esquece, mas a gente fica pior quando nós deixamos de praticar. Então por isso que temos sempre que estar praticando para que esses movimentos continuem da melhor maneira possível, né? Nós chamamos isso de plasticidade do movimento. Então quando o movimento ele é bonito, ele é um movimento bem feito, é um movimento plástico. Para esse movimento se tornar assim, nós precisamos treinar também. Cultura e movimento humano. Então o que é uma cultura de movimento? Então cultura, vamos resumir cultura como sendo costume. Então um costume, a gente vai chamar, faz parte dentro da cultura. Então a cultura ela engloba alimentação, ela engloba danças, estilos de música, estilos de vida. E uma dessas características da cultura é a cultura de movimento. Então, uma pessoa ela é capaz de aprender movimentos de acordo com a região aonde ele vive. Então, por exemplo, se eu moro numa cidade próxima da praia, eu vou ali ter o mar perto da minha casa, vou ter areia próxima da minha casa, então eu vou adquirir movimentos relacionados a esse lugar aonde eu vivo. Então, por exemplo, lá eu posso aprender o surf, coisa que aqui no interior nós não temos tanta essa prática, porque aqui nós não temos um mar tão próximo. Então eu vou adquirir outros tipos de movimento para dentro da minha cultura.
E aqui no interior, o que nós temos que lá no litoral nós não temos? Aqui nós temos muito mais árvores. Então aqui as crianças elas conseguem subir em árvores, né? elas andam pelo mato, elas andam no meio de trilhas e ela vai adquirir outros tipos de movimento, outro tipo de bagagem cultural diferente daquela criança do interior, do litoral. Então nós vamos analisar juntos agora os países e seus costumes no esporte. Então cada país tem uma característica diferente. Então, por exemplo, se lá naquele país neva, então ele vai adquirir características de movimentação relacionadas àquele clima daquele país. Né? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Então aqui no Brasil, qual que é o esporte mais praticado no nosso país? E é o esporte também mais praticado no mundo. Né? Nós vemos aqui o futebol. Por quê? Aqui no Brasil nós temos uma cultura de que o futebol é um esporte fácil. Né? Então todo mundo aprende a jogar futebol primeiro. Né? Todo mundo ganha uma bola primeiro. Nós vemos futebol toda hora na televisão. Então isso faz parte da nossa cultura. Então como nós vemos o futebol, por isso que todo mundo chama o Brasil de país do futebol. E nós também somos muito famosos nos esportes de areia, porque nosso país tem um dos maiores litorais do mundo. E por isso que os esportes de praia, eles são muito famosos aqui no nosso país. Vamos usar como exemplo aqui o futevôlei. O nosso país é um dos que mais pratica esse esporte de futevôlei. Só que tem outros países que têm outros tipos de clima. Vamos ver aqui. Nós temos o Japão. O Japão, a cultura das artes marciais é muito grande. Então lá, eles não têm o futebol como o principal esporte. Eles têm as lutas. Então aqui nós temos o judô e nós temos o sumô. E são dois exemplos de luta que existem lá nos países orientais e o Japão aqui como exemplo. A Inglaterra é um país famoso pelos vastos campos, né? Então lá os esportes de grama são muito famosos. Então nós temos aqui o cricket, né? Que ele é jogado com esse taquinho e essa bola, jogado num campo de grama também. E aqui nós temos o tênis, que ele pode ser praticado em 3 campos diferentes, mas aqui nós temos como exemplo o tênis de grama. A Rússia, então a Rússia, como é um país gelado, é um país frio, é um país de gelo, então nós temos aqui 2 exemplos de esporte de neve, que é o curling, que é esse esporte aqui onde eles utilizam esse bastão que parece uma vassourinha, e eles vão limpando o gelo para que esse disco entre dentro de um espaço. E aqui nós temos a patinação de velocidade. Aqui no nosso país nós não temos patinação de velocidade porque nós não temos gelo, né? Então esse esporte ele é pouco difundido aqui no nosso país. Então como é uma característica da Rússia, então aqui nós temos patinação de velocidade e o curling. Estados Unidos. Então os Estados Unidos eles têm uma cultura totalmente diferente, né? E eles têm alguns esportes alternativos que não são tão conhecidos assim ou tão praticados em outros países do mundo. Nós temos aqui o exemplo do futebol, né? Que eles chamam de futebol, nos outros países é chamado de futebol americano porque ele é muito mais praticado somente lá. E nós temos o beisebol, que também é praticado em alguns outros países, mas nos Estados Unidos ele tem uma difusão muito maior. Terminando. Toda sociedade, ela constrói elementos culturais como costumes. Então, como eu falei para vocês, todos aqueles movimentos que nós somos aprendidos, eles se tornam costumes. Então, como eu falei para vocês, como o futebol ele é um esporte muito conhecido no nosso país, ele se tornou um costume do nosso país. Então, os valores morais, comportamentos sociais, eles influenciam em toda a sociedade. Então, aquele jogador que ele tem um bom comportamento, ele vai influenciar diretamente no comportamento das pessoas que o assistem. Como aqui no nosso país nós assistimos bastante futebol, isso é perfeitamente difundido entre todos os órgãos. Os movimentos, eles não ficam de fora dessa cultura. Então, o movimento ele faz parte, por isso nós chamamos de cultura corporal de movimento. Cada região desenvolve as suas características motoras. Lembra que eu falei para vocês? Cidade de praia, cidade de interior. E assim passando de geração para geração. Os movimentos são ensinados de uma pessoa para outra, de pai para filho. Sugestão para vocês fazerem atividades em casa. Pesquisem esportes que vocês nunca tiveram acesso. Selecione habilidades físicas que esse esporte utiliza. Execute habilidades físicas e aprimore. E no retorno das aulas presenciais, procure o seu professor de educação física, para executar essas novas habilidades físicas aí também. Então, para nós terminarmos, sempre o nosso recadinho do final de aula, use sempre máscara se for sair de casa, use álcool gel nas mãos, lave sempre as mãos e sai de casa realmente só se for necessário. Um forte abraço a vocês e até a próxima aula.